Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o capítulo 10, que se refere a carregamentos combinados. Nem sempre estamos diante de situações em que temos apenas um tipo de carregamento ou uma só natureza de tensão. Normalmente temos a combinação desses esforços de modo que tenhamos uma situação mais próxima da realidade de um equipamento, por exemplo, ou de um mecanismo, enfim. Então, isso inclui os seguintes carregamentos. No caso axial, tração axial, compressão, a tensão de contato, tensão térmica, tensão de cisalhamento ou cisalhante, a tensão torsional e a tensão flexional, além da tensão de pressão, tá? Quer dizer, o carregamento de pressão nesse caso. Então, a gente está diante desse cenário em que normalmente vamos ter mais de um tipo de carregamento e isso vai ocasionar, vai fazer com que nós tenhamos que analisar um ou mais elementos infinitesimais de modo a projetarmos este equipamento. Pegando um caso, é claro que existem N casos, né, análise combinatória nesse caso, mas existe, por exemplo, o caso axial e torsional, né? Então imagina aí uma barra, né, com o sistema de coordenadas dessa maneira, submetida então a uma carga de tração, podia ser compressão também, mas imagina aí uma carga de tração e uma carga de torção, tá? Imagina então isso aqui, de modo que a gente tenha que analisar agora um elemento infinitesimal. Claro, a carga axial aplicada no centroide, né, para não haver flexão presente ali nesse momento. Então, neste caso, como a distribuição de tensão de torção ela tem a sua maior intensidade na periferia da barra, né, ou seja, no diâmetro externo, e para o caso da tração, como a distribuição de tensão é uniforme, isso não importa, então a gente vai verificar que realmente o elemento infinitesimal crítico acaba sendo aquele localizado mais na superfície externa dessa barra, né? As expressões matemáticas estão aí expressas, tá? Então a gente tem a tensão de natureza normal, por exemplo, em x, e a tensão de cisalhamento, né, tal xy é de torção. Já no caso da axial e flexional, tá? Então imagina aí uma barra prismática submetida simplesmente a uma compressão F2 e a uma carga transversal, né, uma carga pontual F1, distando L2 da extremidade esquerda, desse modo também distando L2, L sobre 2 da extremidade direita. De modo que F1 então vai causar flexão, fenômeno de flexão, e como é uma carga transversal, ou seja, é uma flexão não pura, né? Então a gente tem também associada a essa flexão o fenômeno de cisalhamento oriundo da flexão, como vimos em vídeos passados. E temos também a compressão oriunda de F2. Então temos uma tensão de compressão, tensão de flexão e tensão de cisalhamento oriunda da flexão. De modo que a gente tem então o elemento infinitesimal crítico. No caso da flexão, nós temos, para esse caso específico, compressão
na parte superior e tração na parte inferior. Como a gente está falando de aplicar também uma compressão pura, né, por meio de uma carga axial, então é claro que a parte da superfície superior vai estar submetida, supondo aí um grau de um perfil de dupla simetria, claro, para ficar mais simples a análise. Então nós temos na parte superior compressão proveniente da carga axial e compressão proveniente da carga de flexão, né? Então, além do que, nós temos o cisalhamento oriundo da flexão. Nesse caso, o cisalhamento oriundo da flexão será máximo exatamente na linha centroidal da seção transversal, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a σx de compressão sendo F2 sobre A mais MY sobre I. Nesse caso, ambas negativas, mas como a gente colocou as setas para dentro, as duas são positivas, tá? Uma coisa tem que... Se a gente colocasse, por exemplo, se a gente colocasse as setas para fora, aí a gente teria que colocar os sinais negativos aqui, menos F2 sobre A e menos MY sobre I. Mas, no caso, a gente colocou as setas para dentro. Então, o sinal algébrico de σx tem que ser positivo. E a gente tem também o cisalhamento oriundo da flexão, né, que é máximo ali na linha centroidal, de modo que a gente tem, então, no slide anterior, o elemento infinitesimal da parte superior do elemento estrutural, né, na superfície mais externa da parte superior. E nesse slide aqui, nós temos o elemento infinitesimal do meio, né? Ou seja, ele passa exatamente na linha centroidal da seção transversal. Tá? Então, a gente tem nessa linha centroidal, a gente ainda tem a tensão de compressão por meio da carga F2, tá? E temos, portanto, a máxima do cisalhamento, né? VQ sobre IB tal XY. Tá? Então temos basicamente dois elementos infinitesimais a serem analisados. Não, de antemão não sabemos qual é o crítico, visto que não temos as magnitudes dos dados de entrada para fazer uma análise mais profunda. Então, esses dois são os elementos infinitesimais. Então, existem vários casos em que não teremos apenas um elemento infinitesimal potencialmente crítico, mas alguns. E esses alguns devem ser levados ao cálculo e posterior análise de fator de segurança, se for o caso. Já no caso axial e térmico, então temos aqui uma sequência, né, um procedimento que é o seguinte. Então, imaginando aqui uma barra com comprimento inicial L inicial, antes, né, ou seja, antes da montagem. Então, ela é submetida a uma compressão para ser colocada entre as paredes, digamos assim, né, para ser encaixada naquele vão. Então, ela precisa ser comprimida para ser colocada ali. Tá? E depois ela é instalada, mas após a montagem da barra, ela sofre um decréscimo de temperatura. Ou seja, aquela compressão que inicialmente feita para montar, ela acaba, depois desse decréscimo de temperatura, acaba diminuindo a intensidade dessa compressão na barra. Tá? Então ela precisava de uma compressão para montar mecanicamente, não havia temperatura envolvida. Depois de instalada, a temperatura diminuiu, e ao diminuir essa temperatura, o material tende a também se contrair, de modo que agora a compressão diminui em sua magnitude. Então, para este caso, nós temos a tensão térmica, propriamente, e a tensão mecânica. A tensão mecânica foi a que foi imposta em primeiro lugar, né? Então, nós temos aí pela lei de Hooke, epsilon, né? Então, menos é alfa delta T, ou seja,
aquela compressão que era epsilon foi diminuída da tensão térmica justamente porque esse ΔT houve então uma diminuição da temperatura, né? Então a gente tem uma diminuição da compressão. De qualquer modo, o elemento infinitesimal crítico nesse caso vai ser dado aí por essa magnitude de tensão σx. E o elemento crítico nesse caso, como a tensão térmica atua em toda a barra e também a tensão de compressão mecânica, né, uniforme, então o elemento crítico pode ser qualquer um ao longo de toda a barra, desprezando, é claro, tensões de contato, desprezando concentração de tensão, tá? Desprezando tudo isso. No caso agora da torção e da flexão, então vamos imaginar aqui uma barra submetida a uma torção T, né, seguida ali por uma aplicação de força transversal F, né? Então a gente tem basicamente nesse caso uma torção aplicada e proveniente da carga F, nós temos a flexão. E como é uma carga transversal eixo longitudinal, também temos o fenômeno de cisalhamento oriundo da flexão. Então, vamos considerar na nossa análise os elementos, né, o superior, o da esquerda, o inferior e o da direita. Verificarmos aí qual é efetivamente o que deveria ser levado a cálculo ou o que seria o crítico. Então, por exemplo, comparando os elementos superior e inferior, então o superior, por exemplo, está submetido à tração e o inferior à compressão, isso oriundos ali da flexão. Nesse caso da torção, é tudo igual na periferia, então todos esses elementos, né, como eles estão situados na periferia, todos são máximos em torção. E no caso do cisalhamento oriundo da flexão, a gente tem a linha centroidal como sendo o máximo, então os elementos da esquerda e da direita que vão refletir especificamente esse tipo de tensão. Tá, então essa análise está sendo feita aqui, e no caso do superior e do inferior, basicamente estão submetidos ali a torção e tração em cima e torção e compressão no inferior. Então, representando aqui o elemento superior, tá, com σx ali de tração nesse caso, e torção no elemento superior. Já o elemento da esquerda, ele é representado, né, da seguinte maneira. Então, a gente tem lá uma torção e, além disso, tem o cisalhamento oriundo da flexão. Então, eles acabam se somando ali no elemento da esquerda, de modo que essa tal XY é a maior possível na configuração dessas circunstâncias do exemplo que estamos estudando. De modo que, então, a gente tem minimamente esses dois elementos infinitesimais a serem levados a análises posteriores. Já num outro exemplo, de axial e pressão, então nós temos o exemplo de um tubo de paredes finas e uma pré-carga é aplicada, nesse caso de tração, para que ele possa ser fixado a essas paredes laterais. Né? Então a situação antes é essa, tem o L inicial menor do que o vão, então ele precisa ser tracionado para montar, tá? E depois ele é instalado, né? E depois
e depois a gente tem também a pressão interna ali aplicada, né, no interior do tubo. Então, no caso de ser um cilindro de paredes finas, a gente tem que a tensão mecânica ali é vezes epsilon, ou seja, o modo de elasticidade vezes a deformação normal, mais mais a tensão, nesse caso em X também, que é a tensão axial, tá? E nós temos em Y a tensão tangencial, né? E em Z nós temos a pressão ali atuante, né, no sentido negativo, por conta de estar no sentido do negativo de Z. Então esse elemento infinitesimal, na verdade, é um elemento infinitesimal da parte interna do tubo, de modo que reflita o carregamento de pressão, né, e também refletindo aí a carga de tração mecânica. Tá? Então nós temos essa configuração aqui de elemento em que nós temos σx, σy e σz. Deste modo, para esse caso específico, nós temos o chamado estado triaxial de tensão. Já um outro caso, né, flexional e de pressão, então nós temos, imagina, um tubo de paredes finas pressurizado no seu interior e localizado sobre apoios, nesse caso de pino e de rolete, como se fosse realmente uma viga simplesmente apoiada. O peso próprio do tubo, nesse caso, será considerado, né? Então, de modo que a gente tem o seguinte: como o carregamento de pressão está sendo considerado, então um elemento do interior do tubo será escolhido, visto que ali ele tem, além da tensão tangencial e axial, também a presença da radial, né? Menos P, menos pressão. E ali também atua o chamado, né, a chamada flexão, justamente porque estamos considerando o quê? O peso próprio desse tubo. De modo que na parte superior, então, a gente tem, na parte superior do tubo, a gente tem compressão e na parte inferior, tração. Então, como a gente tem só carregamentos de tração, quando a gente fala de carregamento de pressão, então seria interessante coletar um elemento infinitesimal lá da parte de baixo, a parte interna de baixo, justamente para somar tração com tração. Então, nesse caso, somando aí a tração proveniente da flexão do peso próprio e aquela que é resultado do axial, né? E depois a gente tem em σy, a gente tem a tangencial e em σz a radial, de modo que a representação do elemento infinitesimal fica desse jeito. Então esse elemento infinitesimal está localizado na parte interna inferior do tubo, tá? Então na parte de baixo do tubo, na parte interna. Esse é o elemento infinitesimal crítico. Então, visto que essa flexão não é pura, então a gente tem essa flexão proveniente de carga transversal, então nós também temos o quê? O cisalhamento oriundo da flexão. Então a gente tem também que coletar, por exemplo, um elemento que esteja ali na linha centroidal do tubo, de modo que ali também nós temos a pressão atuante, né? Então nós temos ali todo o carregamento de pressão e temos também o cisalhamento oriundo da flexão. Então esses dois elementos, tanto do slide anterior quanto este,
serão levados à análise posterior, visto que nós não temos nesse momento, é só um exemplo, a magnitude dos parâmetros envolvidos. Então, por exemplo, em σx nós temos a tensão axial, né? Continuamos tendo, visto que temos pressão. Nós temos em σy correspondente a sigma tangencial. Nós temos σz correspondente a radial. E, além disso, temos como cisalhamento agora o cisalhamento oriundo da flexão. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.